Você tem um vídeo que é a outra igreja católica, é isso? É um doc. É que tipo eu um fiz. documentário, né? É um De documentário. 40 e poucos minutos, né? Não sei quanto ficou no final. Ele tinha 2 horas, eu fui cortando. E tem muito a ver, porque parece que é uma coisa de outro planeta. É de outro planeta, mas tem muito a ver com tudo que eu faço. Porque não tem muita diferença, no fim das contas, entre o extremismo político e religioso. Aham. E esse documentário, que chama A Outra Igreja Católica, é... Imagina isso. A gente está falando de pessoas que têm uma percepção, uma autopercepção distorcida. Falamos do Gaddafi, falamos do Trump e tal. Existia um funcionário de uma empresa elétrica na Espanha, em Sevilha, que, diante de um relato de crianças que viram a aparição da Virgem Maria, como houve em Lourdes, houve em Fátima. Em Fátima foram crianças e tal. A Nossa Senhora Aparecida, então ouviram a Nossa Senhora, viram a Virgem Maria. Começou a ter peregrinação naquele lugar. E aí ele incorporou essa história e começou a também ter visões da Virgem Maria. Corta, ele funda uma ordem religiosa dentro da Igreja Católica. Morre Paulo VI, Papa Paulo VI, em 1978. Eu estou resumindo muito, o documentário conta mais. Aí, em 1978, morre Paulo VI e ele fala: sou o novo Papa. Porque o ser humano é ilimitado, né? E aí fundou uma igreja. A Igreja Católica Palmariana, não romana. E a sede dessa igreja é ali perto de Sevilha. Bom nome, Palmariana, é muito Palmariana, bom, né? porque é na cidade de Palmar de Troia, onde apareceu Mas pra gente aqui no Brasil é um bom nome, né? É um pouco herético, né? É embroxado. E aí eles não acessam a internet, eles são fechados para o mundo. E eu fui lá com uma câmera escondida e fiz um documentário para mostrar essa outra igreja católica, com o olhar de ateu que eu sou. Então, eu recebi algumas críticas que as pessoas achavam que eu estava... Um comentário que eu achei muito bom, falou assim: é uma heresia, o YouTube não está vendo isso. Eu falei, o YouTube ainda não pune heresia, ainda. Porque eu não fui com o olhar de falar assim: olha esse aqui, Papa ridículo. E tem imagem do Papa. Eu fui a uma missa com o Papa. Mas é assim, tá, ele é o Papa errado? Ele é o Papa errado? Por que o conclave depois do Paulo VI é o correto? E não uma iluminação divina para um ex-funcionário de companhia elétrica. E o mais charmoso nessa história é que ele ficou cego. Então, ele era um cego. Ele perdeu os olhos, na verdade. Mais do que ficar cego, ele perdeu os órgãos. Ele ficou cego e tinha visões. Então, isso, para uma mística, é o cego que vê. Meu Deus do céu, cara. Que vê além. Ele não vê, mas vê além. Sim. E aí fundou essa igreja. Essa igreja está desde 78, já está no 4º Papa. O Papa, atualmente, se você não sabe, é o Papa Pedro III. Francisco, não. Francisco é um antipapa. E tem sua própria liturgia. Fizeram uma editada na Bíblia. Apocalipse, acrescentaram não sei o quê. Tem uma mexidinha ali. E tem fizeram uma edição revisada, que chama, né? Edição revisada da Bíblia. É isso. É o Novíssimo Testamento, né? E eu achei... Foi meio que por acaso que eu parei lá. Eu vi uma foto no Instagram do Papa Pedro III. Eu falei, que é isso? Aí eu comecei a pesquisar e eu ia estar perto. Né? Eu passei o Réveillon em Gibraltar, que é ali a entrada no Mar Mediterrâneo. Aí eu falei, cara, é 2 horas daqui. Eles abrem 2 vezes por ano. Eu consegui entrar, eu vou estar ali. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu vou fazer o quê lá? Eu vou gravar. Sou jornalista, só sei fazer isso da vida. É contar história. Eu só conto, estou contando as coisas. E fiz o documentário. Feito sozinho, eu, 2 celulares, tripé, roteiro, tudo sozinho. E a finalização, é claro, tem o meu finalizador que é ótimo, que deu uma magia. Mas o roteiro, a edição, a maquiagem, o motorista, tudo eu, do celular. E é muito interessante para a gente pensar. Eu vou ver. Em seita. Quero muito ver. E é uma coisa, é muito engraçado, você entende disso, mas para o público em geral não vai entender. Que a pessoa falava assim, a crítica: não tem muita imagem, você aparece muito no documentário. Aí eu falei, estou falando de uma seita fechada, tem imagem de quê? Porque eu tinha, antes de entrar a estrutura do documentário é assim, eu tenho que te contar o que é a Igreja Palmariana, porque eu não vou chegar assim, olha essa igreja aqui, eu não sabia o que eu ia gravar lá. Eu ia entrar e ia gravar, o que ia sair eu não sei. Então eu fui andando ali pelo sul da Espanha,
contando para as pessoas o que era a Igreja Palmariana. E quando eu entrava na igreja, eu falava assim, eu e você estamos no mesmo nível, conhecemos tanto quanto, e agora vamos ver o que é de verdade, porque o que eu sei aqui é de relato, é de jornal e tal, e vamos entrar. E a pessoa falou, não tem imagem. Eu falei, não, é uma seita secreta, como é que eu vou ter imagem? Então, é um exercício também de fazer um documentário sem imagem. Sei. A não ser as imagens da minha própria incursão dentro da igreja. Entendi. Interessante. Eu consegui, depois eu pensei isso retroativamente. Eu não fiz uma coisa de comédia, não tem nem nada de comédia. Sei, não tem esse tom seu... olha que engraçado, olha isso aqui que eles acreditam. Não, esse tom seu sarcástico e tal, né? Porque se eu falasse mal da Igreja Palmariana, se eu risse da Igreja Palmariana, eu ia dizer que a Igreja Católica está certa. Né? Porque assim, cara, um cardeal é um homem de vestido vermelho. Cara, desculpa. Homem de vestido? É estranho para uma mentalidade que divide a sexualidade muito de forma binária e mulheres usam vestido, homens usam calça. Mas o próprio cardeal usa vestido vermelho. Não, e aquela suntuosidade toda do Vaticano e das próprias igrejas, né? Tudo muito grandioso. E se você lê um pouquinho da história da Igreja Católica, você vê, você vai ler O Príncipe de Maquiavel. O César Borgia, Cesare, era um cardeal da Igreja Católica, filho do Papa Alexandre, que é irmão da Lucrécia Borgia, não precisa falar muita coisa. Uhum. Então, talvez muito do que a gente defenda como verdade foi decidido por essas pessoas muito mundanas. Sim. Então, você vai dizer que a Palmariana é mundana e a outra de Deus? Eu não vou entrar nesse debate. Pois é. Não vou entrar nesse debate. Eu narrei um audiolivro muito interessante chamado No Armário do Vaticano, que é um jornalista francês investigativo que escreve só sobre a causa LGBTQ. E ele descobriu, através de um padre, o que rola sobre homossexualismo no Vaticano, o que não tem problema nenhum ter padres homossexuais, padres héteros, a tentação vai vir dos dois lados. Mas não tem problema, mas eles condenam. Pois é, e uma putaria generalizada, uma coisa assim, realmente... Não, também com os guardas suíços, né? Chegou na metade do livro, eu já estava tendo engules, eu falei, 400 páginas, eu estou na 200, o que tem mais aqui para falar? E não para, cara, são coisas assim, muito surreais. Uma hipocrisia, e os cardeais e bispos mais homofóbicos são os mais promíscuos. Se for pensar, parece escolha, eu posso falar com lugar de fala, né? Parece escolha de gay mesmo. Você pensa assim, quem vai cuidar da segurança do Vaticano? Eu quero homens católicos, solteiros, acima de 1,80 m. E suíços de olhos azuis. Esse é o critério. Homem católico, solteiro, acima de 1,80 m. É o que todo mundo busca. Quer dizer, metade da população busca, boa parte da população busca. É o arquétipo do desejo. E eles põem, não, para guardar aqui e botar aquela roupa que teoricamente foi feita por Leonardo da Vinci. Então, assim, é um fetiche aquilo ali. É o fetiche encarnado. Não, e em volta foi criado, porque o comércio ele é criado pela necessidade, né? Então, aqui não tem padaria, vou abrir uma padaria aqui. E tem um circuito de bares de prostituição masculina. Por que será? Ali perto do Vaticano? Em volta, Gente, não vi. Eu fui agora, tem uns 2 meses eu passei ali no Vaticano. Como você não viu? Tava de noite, tava calmo. Acho que já tinha começado, era indoor, tinha isolamento acústico. Não deve ser uma coisa tão escancarada assim, né? Mas tem, bom, segundo esse livro, né? Segundo esse livro. Quer dizer, que horrível. Que deu. Cara, um livro legal de você ler. No caso, ouve, porque, modéstia à parte, eu fiz um trabalho bacana. Não, mas sua voz é agradável. Obrigado. Mas tem uma... Aí agora eu vou fazer perguntas. Você agora está relatando algo que te deu, você falou, náusea, te incomodou e tal. Quanto isso reflete na sua narração? Cara, no trabalho em si, né? Não, em você, eu entendi. Você está falando no meu trabalho narrando o livro. Quem só vai ouvir o livro? Que vai perceber algum tipo de desconforto? Cara, é possível que sim. Porque a gente tem que enfatizar, né? Algumas coisas e tal. E por mais que tenha que ser uma narração... porque é uma narração, não é uma coisa de interpretação, né? Mas tem também os momentos dos diálogos, que a gente tem que dar um tom pouco mais dramatizado, vamos dizer assim. Mas é possível, cara, que tenha passado alguma coisa... porque é muito chocante.
É uma coisa muito chocante, Mas assim. se você for pensar, tira o caráter religioso, tira Deus da história. É meio que natural, né? Você vai confinar. Natural no sentido, não estou falando da exploração, mas você tem um lugar cheio de homem confinado. Talvez seja um lugar, se você é um homossexual e busca... Agora, num ambiente urbano, isso não é um problema. Mas se você, na maioria dos ambientes, é um lugar de periferia, de marginalidade, e vai ter um lugar que vai te oferecer um protagonismo e um respeito. Sim. Aí você fala, cara, lá eu vou ser acolhido. Eu passei por uma Tem situação... muitos homossexuais que procuram a batina, por isso são rejeitados pela família, pela sociedade, onde eles moram, a cidade que eles moram, eles procuram isso como um lugar E vai ser respeitado. de conforto, exatamente, com respeito. Vai ser uma autoridade. Exatamente. Eu passei por uma situação, e aí... Ok, uma situação pessoal. Eu estava em Assis, na Itália. Visitei, passei um dia lá e estava na estação de trem para voltar, porque eu estava baseado em Roma. E eu estava na época com meu então marido, e a gente estava abraçado. E tinham 3 frades franciscanos, assim, afetadérrimos, assim, com um vestidão batendo e tal. E aí, eles começaram a falar da gente. Eles não sabiam que a gente eram brasileiros. Eles não sabiam que a gente era brasileiro. Eles começaram a falar da gente de forma elogiosa. Aí eu olhei para o meu, então, parceiro. Eu falei, vamos provocar? E a gente, enfim, se abraçou, se beijou. E aí eles começaram a falar mais. E eram 3 mocinhas, assim, falando, o bofe, não sei o quê, e vestidos de frade franciscanos. Ou seja, para eles aquilo ali não há uma contradição na cabeça deles. É absolutamente natural. Para mim, de fora, vendo como a igreja condena esse tipo de atitude, é alguma coisa que eu chamaria de hipocrisia. É hipocrisia total. Estava esperando aqui para falar essa palavra. Eu já passei por uma situação também, isso foi com um outro meu segundo marido. Eu casei muito. O meu segundo marido, ele tinha um irmão que também era gay. E a gente foi sair num restaurante e tinha um amigo em comum, e esse meu cunhado estava solteiro, e falou assim, eu tenho um amigo para te apresentar. Eu botei a foto, que bonito, não sei o quê. Na 4ª foto, ele estava vestido de batina. Mas ele é padre? Eu falei, Aí eu falei, não tá estranha essa conversa? Para ele que ofereceu o amigo, eu estava indicando o amigo para o meu cunhado. Não. Então é capaz. A gente consegue, a gente está falando da seita bolsonarista, dos grupos bolsonaristas, você consegue conviver com pensamentos contraditórios. Você está indicando, não vê nada de estranho, indicar um amigo seu padre como namorado ou ficante, sei lá, para um outro cara. Normal. Você é um católico fervoroso, mas apoia a arma, apoia... Né? A Bíblia, você pode fazer o que você quiser. Você já apoiou a escravidão. Já, porque era muito normal na época também, né? Mas, não, tudo bem. Mas você pode apoiar ou tradição, família e propriedade, ou o MST, que tem o próprio PT. Eu teve entrevista recente do Zé Disseu que ele lembrava isso. A origem do PT está em comunidades católicas. Você tem a teologia da libertação, você tem a teologia da prosperidade das igrejas evangélicas. A teologia da libertação tem notas de marxismo. A teologia da prosperidade tem notas de coach. E é tudo a mesma Bíblia e funciona. Eu não sou a pessoa que vai dizer qual que está certo. Mas tem gente que acha que tem uma interpretação certa. Quando, por exemplo, a Michelle Bolsonaro ficou falando em línguas, quando foi aprovado o nome do terrivelmente evangélico André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, as pessoas falam, que ridículo ela falando em línguas. Eu falei, por quê? Deus não quer que ele seja ministro do Supremo? Essa não é uma prioridade divina? Eu não sei se é. Porque, para mim, eu não concordo com a premissa. Deus, eu não concordo com essa premissa. Mas eu vou dizer que a Michelle Bolsonaro está errada? A interpretação dela está errada? Porque a minha está correta? Não, Deus não quer saber do Supremo. Quer? Não quer? Não sei. Agora, quando a gente está discutindo aqui se Deus quer que um ministro X seja eleito para o Supremo Tribunal Federal, estamos perdidos. Nossa democracia está muito falha. Foi para um caminho que não é por aí, né? Na cobertura, por exemplo, que a CNN Portugal fez da eleição, uma repórter foi fazer uma reportagem em Aparecida. Aí ela fez a reportagem dela e depois me botaram para comentar. Eu falei assim, olha que interessante.
Se um repórter brasileiro fosse fazer uma cobertura da eleição em Portugal, ele não ia para Fátima. Fátima é um ponto turístico, é um ponto de peregrinação, tem muito estrangeiro e tal. Aquilo ali não tem nada a ver com a eleição. No Brasil, tem. O cara é candidato, ele vai assistir uma missinha lá em Aparecida. Vai. Eu acho muito triste. Eu acho muito triste. Deveria ser algo, como a palavra SEXO, é uma coisa íntima. A sua religião é íntima, a sua individualidade também é íntima. Não precisa ficar expondo, mostrando para todo mundo. Eu acho isso. Como você não mostra a sua... Nem no carnaval você pode mostrar a genitália desnuda, né? Lembra lá o Joãozinho 30? A genitália desnuda. É. O Jorge Lafon com a purpurina, você lembra disso? Claro que lembro, pô. Quilos de purpurina, muita purpurina ali, gente. Pra cobrir ali... Pô, que...